No início, o que é era tudo o que havia, porém, tudo o que é não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que é não era, porque na ausência de outra coisa, tudo o que é não é. Esse é o grande ser, ou não ser, a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo que é sabia que era tudo o que existia, mas isso não era suficiente, porque só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente, não experimentalmente. Contudo, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo que é só poderia saber como era ser magnificente quando o que não é surgisse, criando o que é aqui e o que é lá. Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a vocês. Um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Portanto, do nada surgiu tudo. Um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria da grande explosão. Quando todos os elementos se precipitaram para frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá, e o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável. Assim como as partes visíveis do tudo o que é começaram a se definir relativamente, umas às outras. As invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha que existir. Por isso, ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor. Tudo que o amor não é, o que agora é chamado de medo. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. É a essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias, como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão e a rebelião de Satanás, e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo abjeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenários de lutas e guerra, anjos, guerreiros e demônios, as forças do bem, do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber, criando o universo como uma versão dividida de si mesmo. Deus produziu, a partir de pura energia, tudo o que agora existe, visível e invisível. Meu propósito divino a me dividir foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então eu dei as inúmeras partes de mim a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Isso é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham. Embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência.
com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmos que chamam de gorda se não souberem o que é ser magro. Segundo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com os que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como o Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como o Criador quando criam. E só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser para ser. Está entendendo? Então, vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são ao entrarem no universo físico. Renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher ser quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. Vocês não podem não ser meus filhos, por mais que tentem, mas podem esquecer. Vocês são, sempre foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar para Deus, é chamado de lembrança. Vocês de fato escolhem lembrar quem realmente são ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas sim lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são. É por isso que uma grande parte de sua função é lembrar aos outros, isto é, relembrar, para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é o único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. Gratidão e até o próximo vídeo.